Salve rapaziada, eu sou o Leon e está começando mais um vídeo do canal. Hoje no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo aqui onde eu trago quem são os 10 jogadores mais valiosos do mundo e vou fazer uma comparação aqui. A comparação feita entre o Transfer Market, que é um dos maiores sites relacionados a futebol do mundo. Diversos canais de futebol, tanto de TV, de YouTube, usam o Transfer Market também como base para eles fazerem os conteúdos. Eu também uso muito o Transfer Market. E também o CS, que ficou bem famoso aí nesses últimos dias por conta de um cálculo que eles fizeram, onde o Vinícius Júnior é o jogador mais valioso do mundo. Então vou fazer a comparação entre o Transfer Market e também com o CS, que é um observatório de futebol. Então já vou avisando, caso se for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e também vai no canal e não esquece do like, demorou? Então bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Hoje eu início aqui o vídeo, então retomando aqui, falando que eu vou fazer a comparação com o Transfer Market, que é um dos maiores sites de futebol do mundo, e também o do CS, que vem crescendo bastante nesses últimos anos, já era grande e vem crescendo bastante, e ficou também muito famoso nesses últimos dias por conta de ter noticiado que o Vinícius Júnior é o jogador mais valioso do mundo. Então eu já chego lá nas primeiras posições, vamos comparar do 10º até o primeiro e vamos ir crescendo. Vou falar primeiro aqui do Transfer Market. O 10º jogador mais valioso do mundo, segundo o Transfer Market, é o jogador do time Manchester City, o Phil Foden, com valor de 85 milhões de euros. Nessas últimas temporadas o Phil Foden cresceu bastante e nessa temporada vem vindo muito bem também, então 85 milhões de euros seu valor de mercado. Já do CS é o meio-campista holandês, o Frank de Jong, lá do time do Barcelona, que temporada passada, em comparação ao de Jong que a gente espera, não fez aquela grande temporada, mas sim fez uma boa temporada, então dá até para entender que o Frank de Jong esteja. Mas, aqui na do Transfer Market, o De Jong não aparece nem entre os 25. Então a gente já vê uma diferença bastante aí. E já o Phil Foden, na lista feita pelo CS, o Phil Foden aparece bem mais pra frente. Bom, em nono lugar aqui, segundo a do Transfer Market, aparece um brasileiro, Neymar, com valor de 90 milhões de euros. Aparece Neymar. Neymar que vem convivendo com muitas lesões, então não consegue jogar. O seu valor de mercado vem abaixando nesses últimos anos. Acho que é o que? Um ano e meio atrás, mais ou menos, o valor dele era de 150 milhões de euros. Ele era o segundo jogador mais valioso do mundo, atrás apenas do Mbappé, que tinha 180 milhões de euros de valor de mercado há um tempo atrás, o cálculo feito pelo Transfer Market. Bom, o Neymar aparece em nono aqui, só que quem aparece em nono na lista feita pelo CS é o meio-campista espanhol, o Pedri. Até esqueci de falar o valor de mercado lá do Frank de Jong antes. O De Jong está com valor ali de 115,2 milhões de euros, acabei esquecendo de falar. E a do CS ali, quem aparece à frente lá do Frank De Jong, como eu disse para vocês, é o Pedri, com valor de 118 milhões de euros. E o Pedri aqui, em relação ao do Transfer Market, o Pedri aparece em 15º, ou seja, 6 posições abaixo em relação ao CS. Já o Neymar na lista feita pelo CS, vou até dar uma pesquisada aqui que não tinha visto o Neymar. Neymar não aparece nem entre os 20 aqui, então Neymar está bem mais lá para baixo em relação à do CS. Indo para a oitava aqui, quem aparece em oitava aqui feita pelo Transfer Market é o meio-campista Kevin De Bruyne com valor também de 90 milhões de euros. De Bruyne que vem sendo, na minha opinião, um dos melhores jogadores do mundo nessas últimas temporadas, vem comandando o City e também a seleção da Bélgica. Quem aparece em oitavo ali agora, peraí que eu me perdi, quem aparece em oitavo é o companheiro do Kevin De Bruyne, deixa eu achar aqui isso. Companheiro do Kevin De Bruyne, o zagueiro Rúben Dias, que foi na temporada passada o melhor jogador da Premier League. Não, eu não concordei, porém entendo, mas isso não é relevante porque quem vota são os caras lá da Premier League. E o valor do Rúben Dias ali está pelo valor de 120 milhões e meio de euros. Então a gente vê uma diferença aí. O Rúben Dias, em relação à do Transfer Market, não aparece nem entre os 25. Já o De Bruyne, em relação a essa aqui, a do CS, também não aparece. De Bruyne não aparece aqui nessa lista. Bom, pulando aqui, falei do oitavo, vou falar o sétimo aqui. O sétimo, quem aparece aqui, feita pelo Transfer Market, é o meio-campista, o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, lá do Manchester United, também com valor de 90 milhões de euros. Bruno Fernandes que vem jogando muito bem essa temporada vem jogando bem, mas o time do United também não vem engrenando tanto. Então acaba meio que caindo um pouco de rendimento em relação ao do Bruno Fernandes. Bom, Bruno Fernandes, como eu disse para vocês, 90 milhões de euros de valor de mercado. E quem aparece ali em sétimo na lista feita pelo CS é o lateral esquerdo canadense lá do time do Bayern, o Alphonso Davies, com valor de 122,3 milhões de euros. O Alphonso Davies, que naquele ano que o Bayern foi campeão da Champions League, fez uma excelente temporada. Temporada passada não foi tão bem com o que a gente esperava dele por conta do que a gente viu na outra temporada que o Bayern foi campeão da Champions.
então ele não foi muito bem na temporada passada. Porém, já nessa temporada conseguiu retomar o bom futebol e vem sendo os principais destaques lá do time do Bayern. E o Alphonso Davies, em relação aqui a do Transfer Market, também não... Ah não, Rúben Dias achei. Rúben Dias aparece em 24º aqui, que eu tinha falado que não tinha achado, mas não, ele aparece em 24º aqui. Bom, o Alphonso Davies aqui não aparece nem entre os 25, e o Bruno Fernandes aparece em 10º, 11º, 12º. Bruno Fernandes aparece ali na lista feita pelo CS. O primeiro que aparece aqui, que está em relação às duas, o primeiro jogador que tá nas duas, que é o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes ali está com valor de 113,9 milhões de euros, praticamente 114 milhões. Bom, pulando para sexto aqui, a do Transfer Market, quem aparece em sexto aqui é o atual atacante do time do Chelsea, que também desenvolveu uma polêmica ali, mas já está resolvido, tanto que já jogou, inclusive, pelo time do Chelsea. Bom, o Lukaku está aqui com valor de 100 milhões de euros de valor de mercado, atualmente atacante lá do time do Chelsea e também lá da seleção da Bélgica. Porém, quem aparece em sexto naquela lista, a feita pelo CS, é o meio-campista Bellingham, que é atual jogador tanto do time do Borussia e também com algumas convocações pela seleção da Inglaterra. E o Bellingham está com valor de 130 milhões de euros, ou seja, 130 milhões a mais em relação ao Romelu Lukaku. E o Lukaku aqui na lista feita pelo CS também não aparece. Ou seja, mais um jogador que não está nas duas listas. Até o momento, apenas Bruno Fernandes apareceu nas duas listas. Ele apareceu em sétimo na do Transfer Market e em 12º na do CS. Bom, pulando para quinto aqui, o atual atacante lá do time do Tottenham, o Harry Kane, também com valor de 100 milhões de euros, seu valor acabou caindo um pouquinho. O porquê eu não sei, porque eu até que entendo, né? Porque o começo realmente dele do time do Tottenham não acabou indo muito bem. Só agora que começou a dar uma engrenada com o Conte, que foram 6 jogos, 5 vitórias, um empate e uma derrota, alguma coisa assim. Agora com o Antônio Conte deu uma melhoradinha. Bom, agora na lista do CS, quem aparece em quinto é uma das maiores promessas do futebol alemão, o Florian Wirtz, que joga tanto pela seleção da Alemanha e também pelo time do Bayer Leverkusen. Ele está com um valor de 133 milhões de euros, ou seja, 133 milhões de euros a mais em relação ao Harry Kane. Bom, o Wirtz acho que não aparece aqui, não aparece nem entre os 25, realmente não aparece aqui nem entre os 25, e o Harry Kane também não aparece aqui na lista feita pelo CS. Então, mais dois jogadores, né, realmente, que eu estou comparando aqui, foi mais gente que eu dando uma engasgada, mais jogadores aqui que não apareceram simultaneamente em nenhuma das duas listas. Repetindo, até o momento, só Bruno Fernandes. Pulando para a quarta aqui, falar agora sobre o egípcio Salah, que aparece em quarto aqui na lista feita pelo Transfer Market, também com o valor de 100 milhões de euros, e o Salah vem realmente, nessas últimas temporadas, ele vem jogando realmente muito bem, artilheiro do time do Liverpool nessas últimas 2 temporadas. Bom, o Salah também tem um valor de 100 milhões de euros, como eu disse para vocês, só que quem aparece em quarto ali na lista feita pelo CS é o atacante Mason Greenwood, lá do time do Manchester United, com um valor de 133,9 milhões de euros, praticamente 134 milhões em relação a nada, né? Porque o valor é aquele mesmo e acabou. Bom, Salah não aparece, aparece o Sané. Salah não aparece na lista feita pelo CS e também o Greenwood. Cadê o Greenwood? Greenwood não aparece. Greenwood também não aparece. Nossa, vacilei. Nossa, volta tudo. Como eu disse pra vocês, o Phil Foden também aparece nessa lista, só que eu acabei dizendo mais pra frente, só que acabou não sendo simultaneamente. Mas o Phil Foden acaba aparecendo só que um pouco mais pra frente, então mais um jogador que aparece na lista. E também o Jude Bellingham, que é o meio-campista lá do time do Borussia Dortmund, aparece em 21º, é que ele estava aqui embaixo, que eu acabei não vendo ele. Então, retomando aqui, retira tudo que eu falei lá atrás, retira todas as besteiras que eu falei. Apenas 3 jogadores aparecem. Bellingham, Bruno Fernandes e também Phil Foden. Só que o Phil Foden, ele aparece bem mais pra frente em relação na lista do CS do que a do Transfer Market. Então, na do Transfer Market ele aparece em 10º, na do CS ele aparece bem mais pra frente. Bom, indo para os terceiros aqui das listas, aqui a lista feita pelo Transfer Market, o terceiro jogador mais valioso do mundo atualmente é o brasileiro Vinícius Júnior, que é o melhor brasileiro colocado aqui na lista do Transfer Market. O segundo que eu me disse para vocês é o Neymar, que aparece em nono. Vinícius Júnior com valor de 100 milhões de euros em relação à lista do Transfer Market. E quem aparece em terceiro na lista do CS é o atacante Erling Haaland. Sim, o Erling Haaland aparece apenas em terceiro na lista feita pelo CS, com valor de 142 milhões e meio de euros. O Haaland também aparece na lista feita pelo Transfer Market, daqui a pouco eu falo o nome dele. E também, como eu disse para vocês lá no início do vídeo, lá na introdução, Vinícius Júnior na lista do CS é o jogador mais valioso do mundo. Já chego lá e já falo o valor dele para vocês.
Bom, então também 4 jogadores no total. São Bellingham, Bruno Fernandes, Phil Foden e também agora o Vinícius Júnior. Bom, segundo aqui agora para vocês, o atacante Erling Haaland na lista feita pelo Transfermarkt. Como eu disse para vocês, o Erling Haaland apareceu em terceiro, então agora são... Já perdi a conta já, acho que são 5 jogadores até agora. Haaland com valor de 150 milhões de euros na lista feita aqui pelo Transfermarkt. Haaland que vem jogando realmente muito bem. Eu acabei até esquecendo de falar um pouquinho do Vinícius Júnior, mas não preciso nem falar, que o Vinícius Júnior nessa última temporada aqui, meu, ele tá arrebentando, na minha opinião. Ele, Antony, Arthur Cabral também e alguns outros brasileiros vem sendo, mas eu acho que para mim o Vinícius Júnior é o melhor brasileiro na Europa hoje em dia, para mim, na minha opinião, é um dos melhores brasileiros do mundo hoje em dia. Bom, o Vinícius Júnior não é? O Haaland aparece em segundo aqui e o Haaland aparece em terceiro na lista feita pelo CS. Só que agora quem aparece em segundo na lista feita pelo CS é o atacante, meio atacante, Phil Foden, como eu disse para vocês que ele iria aparecer mais pra frente. Phil Foden com valor de 152,6 milhões de euros. Como eu disse para vocês, Phil Foden apareceu lá em décimo na lista feita pelo Transfermarkt. Bom, agora em primeiro, como eu disse pra vocês, em primeiro, todo mundo já sabe na lista feita pelo Transfermarkt, que eu sempre trago a lista do Transfermarkt aqui, que é o atacante Mbappé com valor de 160 milhões de euros. Mbappé, não preciso nem dizer, vem jogando realmente muito bem. Na lista feita pelo CS, o Vinícius Júnior aparece em primeiro, como eu disse pra vocês, porém o valor dele é de 166,4 milhões de euros. Ou seja, superior ao valor do Mbappé. Ou seja, pro CS, Vinícius Júnior, além de ser o jogador mais valioso do mundo, ele também é o jogador... por quando ele já ser o jogador mais valioso do mundo, ele também tem o seu valor maior em relação ao Mbappé na lista feita pelo Transfermarkt. Não tô querendo criar nenhuma rivalidade aqui, longe disso, Transfermarkt e CS, até porque esses dois veículos aí, tanto o CS quanto o Transfermarkt, são bem maiores do que eu mesmo. Então, não tô querendo criar rivalidade. Só tô querendo... Uma gente que me dando uma engasgada aqui de novo, porque eu ando falando muito, também esqueci minha água. Só tô querendo fazer a relação aqui pra vocês de dois sites, duas referências no futebol de comparações de preço. Só tô querendo fazer essas comparações de tipo como que é feito o cálculo, por exemplo, do CS, que é um cálculo totalmente diferente em relação ao cálculo que é feito pelo Transfermarkt, que a gente já está acostumado. Então, se é surgindo com esse cálculo mais diferente, acaba criando um pouquinho dessa curiosidade, tipo, pô, é muito diferente em relação do Transfermarkt, por que não compara? E é o que eu estou fazendo aqui, comparando o do Transfermarkt também com o do CS. E o que mais me surpreendeu foi esse valor acima ainda mais do que o valor de 160 milhões de euros do Transfermarkt, dizendo que é o valor do Mbappé. Vou deixar você no vídeo por aqui, espero que tenham gostado do resultado. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha a inscrição no canal e não esquece do like também, demorou? Volta para assistir os outros vídeos do canal aqui caso não tenha assistido. Se não tiver assistido, clica aqui no cardzinho onde eu deixo alguns vídeos sugeridos aqui para vocês também, demorou? Então espero que tenham gostado desse vídeo, essa comparação feita pelo CS, que eu já trouxe aqui algumas vezes para vocês. E também a comparação feita com o Transfermarkt, que o Transfermarkt já trouxe mais vezes aqui. E pretendo trazer mais vezes tanto o Transfermarkt, tanto o CS, porque os dois têm muitas matérias muito interessantes. Então já estou dando os créditos aqui, fiz pelo CS e também pelo Transfermarkt. Se eu lembrar, eu vou tentar lembrar, porque às vezes eu acabo esquecendo, colocar o link aí na descrição, tanto do site do CS, também o do Transfermarkt, ou o site da página principal, ou acabar deixando diretamente da matéria, tanto do Transfermarkt quanto do CS, demorou? Então, grande abraço a vocês, falou e fui!